Convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no finalzinho, em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Nós, na última vez que ministramos, nós começamos a falar sobre os anjos. E lemos todo o capítulo 1. Hoje vamos ler tão somente os dois últimos versículos, o 13 e o 14, porque o 14 é o texto básico, é o versículo básico que nós estamos usando para falar sobre anjos. Carta ou epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 13 e 14. O Espírito Santo inspirou o autor da carta aos Hebreus a escrever e a fazer esta pergunta: mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés? Não são todos eles aqui são anjos, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém? Nós estamos nessa segunda quinta-feira, falando novamente sobre anjos. Irmãos, na última quinta-feira, nós destacamos vários aspectos como introdução a esse assunto, mas duas coisas eu deixei bem evidente para a igreja, para você, que constitui o ministério dos anjos. Os anjos, eles exercem vários ministérios, mas dois são principais. O primeiro é o ministério de adoração a Deus. Nós vimos como os anjos foram criados também para adorar a Deus. E o segundo ministério nós encontramos nesse versículo 14, que é o ministério de serviço de ajuda ou proteção aos homens, aos seres humanos. Então os anjos, eles têm um ministério de prestar ajuda, de prestar proteção aos seres humanos, aos homens de um modo geral. E este versículo nos diz que todos eles são espíritos ministradores, já enviados, porque o tempo verbal aqui do verbo enviar está no passado, enviados, Deus os enviou para servir, para prestar serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Se você ainda não é herdeiro da salvação, você pode ser hoje herdeiro da salvação. A salvação é oferecida a todos, de graça, mas ela custou muito caro para Deus e para o Senhor Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Mas para nós ela é dada de graça, porque a Bíblia diz muito claramente, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, que pertence a Deus e ao Cordeiro, é dada a todos, é ofertada a todos. E os anjos estão aqui para servir aqueles que vão herdar a salvação de Deus. Tem pessoas que não são servidas pelos anjos. Principalmente aquelas pessoas que não querem saber de Deus, e nem das coisas de Deus, nem compromisso algum com Deus, né? Deus, ele está interessado nas pessoas, na salvação de todos. Ele já fez a parte dele. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Agora é o período nosso. É o tempo de salvação em que nós temos que tomar uma decisão. Nós vivemos aqui 70, 80, 90 anos, e este é o período que é muito curto para nós decidirmos se queremos ou não ser salvos eternamente. Porque, amados, a Bíblia é muito clara que o ser humano, ele está condenado eternamente. A Bíblia deixa isso muito claro pela própria boca do Senhor Jesus. Basta você ler o Evangelho de João no capítulo 3, todo o capítulo, que você vai entender que aquele que rejeita a salvação de Deus em Cristo já está condenado. Então a salvação
ela é a suspensão ou a eliminação da pena de morte, mas morte eterna, não é morte física não, morte eterna. Então, a salvação é dada gratuitamente. E os anjos estão aqui para servir aqueles que vão herdar a salvação. Oxalá Deus esteja falando com você, tocando no teu espírito, para que você entregue a sua vida a Jesus. Faça uma aliança, reconheça que é pecador e que Jesus morreu em teu lugar, a tua morte, para que você seja salvo e você possa desfrutar da proteção dos anjos. Mas nós deixamos bem claro na última quinta-feira que são esses os dois ministérios principais dos anjos: adoração a Deus e serviço de ajuda ou de proteção aos homens. E o salmo que foi lido hoje, o Salmo 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, daqueles que o servem. Temer aqui é no sentido não de ter medo, mas de reverenciar, de servir, de aceitar, e os livra. O anjo do Senhor está pronto para nos ajudar, ou os anjos do Senhor. Amados, Deus opera na terra através dos seus anjos. É por isso que a Bíblia diz, nós vamos ver mais tarde, quando nós falarmos sobre o poder dos anjos, que eles são magníficos em poder. Eles operam o poder de Deus na face da terra. Nós vamos ver o poder de um anjo em várias situações. A Bíblia mostra a ação dos anjos e por ali você pode aquilatar o poder de um anjo. E eles operam o poder de Deus através do Espírito Santo. Para que você tenha uma vaga ideia do que eu estou falando, vamos imaginar, o juiz é aquele que decide as coisas e determina, certo? Então, o juiz manda que se faça, por exemplo, a prisão de alguém, ou que se tome esta ou aquela decisão, que pratique este ou aquele ato. Ele expede um mandado e esse mandado vai ser cumprido. Quem vai cumprir? É o oficial de justiça com auxílio da polícia, se for preciso, das forças armadas, enfim, daqueles que têm a força. O Espírito Santo, ele está no mundo e ele dá as ordens. E os anjos executam essas ordens. Os anjos executam essas ordens. Por isso é muito importante nós aprendermos sobre o ministério dos anjos. A Bíblia fala de 4 hierarquias angelicais, de seres angelicais, de seres celestiais. Eu quero dizer que Deus criou primeiro os anjos. E quando nós falamos em anjos, nós estamos falando de um termo genérico, de uma maneira genérica. Deus criou primeiro os anjos. Muito tempo depois é que Deus foi criar o homem. Mas isso fica muito claro na Bíblia, que primeiro foram criados os anjos. E os anjos, eles têm uma hierarquia, eles não são todos iguais. No sentido de que todos têm a mesma graduação, o mesmo poder. Eles diferem entre si em tamanhos e em poder, e em missão também. A Bíblia fala de querubins, a Bíblia fala de serafins, a Bíblia fala de arcanjos e a Bíblia fala de anjos, de um modo geral. Então seriam essas 4 hierarquias: querubins, serafins, arcanjos e anjos. Quando a Bíblia fala de querubim, eu quero dizer para os irmãos que o querubim ou os querubins são os seres mais poderosos que Deus criou. Satanás, que antigamente o nome dele era Lúcifer, ele era um querubim. Por isso que ele é poderoso. O poder dele não foi retirado por Deus ainda, mas será no futuro. Ele já está julgado e condenado. Só falta executar a pena. E a pena será executada quando Jesus voltar com a igreja, com os anjos, em poder e grande glória, para implantar o seu reino milenial. Vai durar 1000 anos aqui na terra. Nós vamos reinar muito brevemente com ele. Aí Satanás será preso, a Bíblia diz isso, no Apocalipse capítulo 20. Ele será preso por um anjo muito forte. A Bíblia fala isso também.
com todos os seus demônios e lançados no abismo, e posto selo sobre eles, isso é, guarda, para que eles não saiam de lá, durante o milênio, os 1000 anos que essa terra será totalmente restaurada. Mas Satanás era um querubim. Os querubins, irmãos, a Bíblia mostra que os querubins são os seres criados por Deus, que estão mais próximos do trono de Deus. A Bíblia ela descreve os querubins em 2 textos, Ezequiel capítulo 1 e Apocalipse capítulo 4. No Velho Testamento, Ezequiel capítulo 1, no Apocalipse no capítulo 4, a Bíblia descreve os querubins. Fala de querubins em vários lugares, mas os descreve somente nesses 2 capítulos. Eles são os seres mais próximos do trono de Deus. Eles são cheios de olhos. Eles são diferentes, completamente diferentes. Mas a Bíblia também fala em serafins. Serafins, a Bíblia só fala num lugar, só num texto. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías, quando Isaías teve aquela visão tremenda, ele viu serafins. E os serafins voavam, eles têm 6 asas. E eles estão ligados à adoração a Deus. Eles clamam, eles gritam, eles falam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Foi a visão que Isaías teve. São serafins, são seres alados. A Bíblia fala também de arcanjo. Não obstante, a Bíblia só cita pelo nome um arcanjo, que é Miguel. E também só cita um anjo pelo nome, que é Gabriel. Somente esses 2 nomes são mencionados como seres celestiais criados por Deus. Miguel, que é um dos primeiros príncipes, ele também é um querubim, porque ele é um dos primeiros príncipes, e ele é também um arcanjo. O que é um arcanjo? A palavra arcanjo, ela é a junção de 2 termos que significa chefe, comandante, anjos, arcanjos, comandante de anjos, chefe dos exércitos de anjos. A palavra arque no grego é chefe, comandante. Aí a palavra arqueduque. Duque é príncipe. Dentro dos títulos nobiliárquicos que existem, o mais alto dele, abaixo do rei, é príncipe. E todo príncipe é duque. Por isso que a rainha da Inglaterra é casada com o duque de Edimburgo, que é o príncipe Charles, é duque lá de um ducado lá, não me lembro agora o nome, mas o pai dele é o príncipe de Edimburgo, o marido da rainha, que é o título que se dá ao príncipe. Miguel, ele é arqueduque, ou seja, ele é um arcanjo, ele é um comandante de príncipes. Por isso ele tem uma função extraordinária e elevada. Ele é o comandante dos exércitos celestiais de Deus. Ele é um poderosíssimo anjo. A Bíblia chama-o no livro de Daniel de um dos primeiros príncipes que Deus criou. E anjos, são vários anjos. Os anjos, eles diferem, e dependendo da obra que eles vão realizar, eles são de um tipo, de outro tipo, como nós vamos ver no decorrer desses estudos. Irmão, Miguel, este arcanjo, Miguel é o único que é chamado por esse título, arcanjo. Ele é também o protetor da nação de Israel. Ele protege a nação de Israel. O capítulo 12 do livro de Daniel diz que ele é aquele que vela, que vigia, que guarda a nação de Israel. É por isso que os judeus nunca foram extintos. Todas as nações que tentaram destruir os judeus se deram mal. A Alemanha foi a última.